VSC-XSCB. Os dois penaltis estão corretamente assinalados. Pedro Henriques analisa as duas situações de penalti e afirma que o VAR teve um bom desempenho nessas duas ocasiões cruciais da partida. Atribui a nota 8, considerando uma arbitragem bastante positiva num jogo de elevada intensidade. A pequena obsessão pela surpresa. À medida que a primeira volta das eleições presidenciais se aproxima de desvendar a quem se inclina os sentimentos dos nossos estimados co-eleitores, tenho notado uma agitação anárquica e amoral que não é captada pelas sondagens. Crónica de Miguel Esteves Cardoso. Agente do ICE responsável pela morte de mulher em Minneapolis. Quem é? Na quarta-feira, Renée Nicole Gould faleceu durante uma ação do ICE ao ser atingida por um disparo. Rui Tavares volta a aparecer para desafiar Seguro. O candidato sustentado pelo LIVRE concluiu o dia na companhia do co-líder do partido e de mais 2 deputados. Em Almada, uma sala ficou repleta para escutar sobre os riscos que a República enfrenta. Estados Unidos analisam um possível ataque ao Irão de forma preliminar. Esta é a reação dos Estados Unidos da América à repressão do regime iraniano em relação aos protestos que ocorreram nas últimas semanas. Ataque em grande escala dos Estados Unidos da América atinge alvos do Daesh na Síria. Mais de 90 mísseis de precisão foram lançados contra mais de 35 alvos, com a participação de cerca de 20 aeronaves na ofensiva. Marcos Mendes aumenta a exigência. Vou ficar em primeiro lugar. Durante a sua presença nas festas de São Gonçalinho, em Aveiro, Marcos Mendes eleva a exigência e afirma estar convencido que irá passar em primeiro lugar. Continuamos à espera de mudanças, mas surge uma oportunidade histórica de mudança. Neste episódio final desta série, conversamos com Jeremias Langa, que é o presidente do Instituto para a Comunicação Social da África Austral, MISA. Mendes, vou avançar para a segunda volta na liderança. A campanha demonstra ceticismo em relação às sondagens divulgadas e exibe confiança na conquista na primeira volta. Rangel alertou, Sprinter Mendes irá surpreender nas próximas eleições. Fora maduro, mas apodrecido por dentro. Desde 2005, a Venezuela enfrentava acusações de não conseguir combater o narcotráfico. A ação foi severa e unilateral, no entanto, existem factos que não podem ser ignorados. Donald Trump considera um ataque no Irão ao fim de 2 horas. Conforme reportado pelo New York Times, Donald Trump está a analisar a possibilidade de atacar o Irão como reação à repressão dos protestos. Diversas alternativas foram sugeridas, abrangendo alvos civis em Teherão. Marcos Mendes não aceita criticar a ministra da Saúde. Um presidente não deve avaliar um ministro nem solicitar a sua demissão, reiterou o candidato à presidência. António Boto, Proibido, é lançado nas novidades literárias do grupo Guerra e Paz. Nos meses que se seguem, no âmbito dos ensaios, destaca-se também o lançamento de Delírio e Sonhos, de Sigmund Freud. Ventura questiona qual a posição de Montenegro na segunda volta das eleições presidenciais. O candidato do Chega prevê uma batalha decisiva contra António José Seguro e desafia o primeiro-ministro. Rubio e Netanyahu debatem sobre o Irão durante 3 horas. De acordo com o Axios, jornal dos Estados Unidos da América, Marco Rubio e Benjamin Netanyahu mantiveram uma conversa telefónica sobre os protestos no Irão, a situação em Gaza e a condição na Síria. Além disso, Trump considera a possibilidade de um ataque. Trump solicita que empresas petrolíferas investam 86 mil milhões de euros na Venezuela.
Um dos fundamentos para a intervenção na Venezuela, visando a remoção de Maduro e a assunção do controle da indústria petrolífera, foi que, se os Estados Unidos da América não agissem, a China ou a Rússia o fariam. Agente do ICE registra tiroteio mortal em vídeo. Não estou irritada consigo, foram as derradeiras palavras de René Good antes de ser atingida por disparos à queima-roupa. José Eduardo Agualusa, este livro foi fundamental para eu enfrentar o enigma da morte. Tudo sobre Deus, representa a obra mais nova do autor angolano. Benfica vê proposta por Rafa recusada pelo Besiktas. As Águias aumentaram a suposta oferta inicial para 3 milhões, no entanto, o clube turco não está disposto a ceder por menos de 10 milhões. Mortes nos protestos contra o regime iraniano já somam 116. De acordo com uma ONG de exilados iranianos, os protestos no Irão provocaram 116 mortes e mais de 2.600 detenções. O país encontra-se sem internet e telefone há 2 dias, o que dificulta a análise da crise. A noção de não pertencer à União Europeia é irracional. Catarina Wallenstein, atriz nascida em Londres, cresceu em Lisboa, entre as aulas de música e o liceu francês. Atualmente, divide a sua vida entre Portugal e Brasil, com projetos artísticos prestes a ser lançados. Sem figuras da AD assinam declaração em prol de Gouveia e Melo. Num contexto de divisão entre a direita, o almirante na reserva inicia a sua última semana de campanha sustentado pelo apoio de uma centena de antigos governantes, autarcas e líderes do PSD e do CDS. Entre os nomes destacados encontram-se vários ex-ministros, como Miguel Cadilho e David Justino. A ostentação dos carros de Maduro em meio à miséria da Venezuela. Nicolás Maduro, ex-presidente da Venezuela, encontra-se detido nos Estados Unidos da América à espera de julgamento. Contudo, os automóveis que deixou para trás, usados na sua rotina diária, revelam muito sobre a sua situação. Existem 2 maneiras de defender a política de Trump. Ambas são pouco persuasivas. Embora a ordem liberal internacional estabelecida pelos Estados Unidos após a guerra não tenha sido ideal, conseguiu prevenir o conflito entre potências. Análise por Teresa de Souza. A Guerra Civil Americana entre os mais abastados e os menos favorecidos inspira uma obra de Gonçalo M. Tavares. A obra, O Fim dos Estados Unidos da América, a mais nova publicação de Gonçalo M. Tavares, não representa a América contemporânea, mas sim uma narrativa fictícia que frequentemente reflete a realidade. Neste episódio, assistimos ao diálogo entre a jornalista Luciana Leider-Farb e o autor. A transição da esquerda para a direita e o dilema Mendes, ouvintes. Um ouvinte que anteriormente apoiou o PS agora se considera um eleitor típico da ADE. O que a ciência política tem a dizer sobre essas transformações? E quais são as reticências em apoiar Marques Mendes nas eleições presidenciais? A organização não governamental afirma que o executivo da Venezuela soltou um mínimo de 17 detidos políticos. Aproximadamente 800 indivíduos permanecem sob custódia. Oscar Maroni Filho, de 1951 a 2025, um brasileiro de valor. Além de outros empreendimentos, era proprietário do Bahamas Hotel, o estabelecimento que se autodenomina o maior centro de entretenimento para adultos da América Latina. Publicava no Brasil as revistas Penthouse e Estler. A Segunda Guerra Civil nos Estados Unidos divide ricos e pobres e resulta numa epopeia de Gonçalo M. Tavares. A obra, O Fim dos Estados Unidos da América, o livro mais recente de Gonçalo M. Tavares, não reflete a América contemporânea, mas é uma narrativa onde a realidade surge frequentemente. Neste episódio, acompanhamos a discussão entre a jornalista Luciana Leider-Farb e o autor. Cerca de 218 mil votantes registados para a votação antecipada. Se registou para votar neste domingo, mas não puder, terá a opção de votar no domingo seguinte.
Na final de pares do torneio de ténis de Brisbane, Francisco Cabral conquistou a vitória. Os britânicos Julian Cash e Lloyd Glasspool foram derrotados pelos terceiros cabeças de série. Não me vejo como um vigilante. Há muitas pessoas a adormecer. Jorge Corrula discorre acerca da sua infância e do bullying, do futuro da televisão e da relevância dos direitos humanos. Desde as causas até à função do ator, aborda a indiferença e o preço pessoal de ter uma opinião. Filho garante que Maduro está bem e solicita que ninguém fique triste. Somos lutadores, afirmou Nicolás Maduro da prisão nos Estados Unidos. Cidades inteligentes: Famalicão, Barcelos, Esposende, Vila Verde, Vieira do Minho, Amares e Terras de Boro uniram-se para trocar estratégias. No mais recente episódio do Mobi Boom, Vítor Moreira, que lidera o projeto de Smart City, em Vila Nova de Famalicão, partilha como a aposta em tecnologia, dados e envolvimento cívico está a fazer da cidade um exemplo de inovação urbana e mobilidade sustentável. As cidades adquirem inteligência pelas pessoas que as habitam, declara. Ouça aqui o podcast de mobilidade do Expresso. Faleceu Manuel Carlos, o escritor de telenovelas brasileiras, com 92 anos. Faleceu após um ano de combate à doença de Parkinson. Dia de voto antecipado para as eleições presidenciais às 8 horas. A possibilidade de exercer o direito de voto antecipado está disponível neste domingo, exclusivamente para aqueles que realizaram a inscrição prévia. Aproximadamente 218 mil indivíduos estão aptos a votar hoje. Falece Bob Weir, cofundador e músico dos Grateful Dead, aos 78 anos. O músico, que recebeu o diagnóstico de cancro em julho, mesmo após o tratamento, comemorou 60 anos de carreira no mês seguinte, mas não conseguiu superar problemas pulmonares pré-existentes. Coutrinho e Ventura vêem seguro como o diabo na luta pelo voto antissocialista. Nas redes sociais, os liberais buscam conquistar o apoio de eleitores do Chega, insinuando a iminente eleição de um socialista. Ventura adota a mesma estratégia e já solicita a Montenegro que se una a ele para impedir Seguro de alcançar a presidência. Fernando Mendes discute a hipótese de o Sporting reservar Rúben Amorim, neste momento não quer que volte. O comentador da CMTV defende o trabalho de Rui Borges, embora reconheça que Amorim contribuiu bastante para o Sporting. Na final de pares em Brisbane, Francisco Cabral triunfou. Os britânicos Julian Cash e Lloyd Glasspool foram derrotados pelos terceiros cabeças de série, com parciais de 3-6, 6-3 e 8-10, numa partida que teve a duração de 1 hora e 23 minutos. Diamantino Miranda explica que a braçadeira de capitão no Benfica não é atribuída por antiguidade, Richard Rios é o destinatário. O comentador da CMTV salienta que as braçadeiras de capitão são atribuídas mediante a escolha do treinador. Irão adverte sobre represálias contra Estados Unidos da América e Israel se houver ataque. O líder da Assembleia iraniana alertou que os militares dos Estados Unidos e de Israel serão considerados alvos legítimos se ocorrer um ataque. Já foram detidas mais de 2.600 pessoas em protestos. Martínez deseja persuadir os atletas de que têm potencial para serem campeões do mundo. Segundo o selecionador, o mês final antes do início de um torneio é frequentemente desafiador devido a lesões que podem surgir. No entanto, atualmente Portugal dispõe de muito mais alternativas para cada uma das posições. Pelo menos 116 mortos devido à repressão de protestos no Irão. Os protestos evoluíram para uma contestação aberta ao regime iraniano, que se depara com uma repressão caracterizada por detenções em massa e centenas de vítimas fatais. A crise interna já deixou Israel em estado de alerta. "15 mostras de moda a explorar em 2026. De Lisboa a Melbourne, abrangendo a moda chinesa e o vestuário da Rainha Isabel II,
Registre este itinerário de exposições que pode conhecer tanto em território nacional como no exterior no ano seguinte. Eleições presidenciais. Redes sociais transformaram o panorama político e a legislação eleitoral menciona pouco as plataformas digitais. De acordo com os especialistas, os partidos que tiram maior proveito do avanço das redes sociais são aqueles que se distanciam mais do centro, assim como os partidos e movimentos que estão a surgir. Desfiliação do Chega é anunciada pela vereadora da Câmara de Coimbra. Segundo Maria Portugal, existe uma incompatibilidade objetiva entre as diretrizes internas recentemente ratificadas pelo Chega e a sua visão sobre o exercício do mandato local. Um homem faleceu e outro ficou ferido em despista em Ponte de Sor. A vítima fatal deste incidente, naquela localidade do distrito de Porto Alegre, é um homem com aproximadamente 30 anos. Um segundo homem, de 49 anos, que estava na mesma viatura, sofreu lesões graves. Estão as campanhas presidenciais a ser alteradas por estratégias nas ruas. A campanha de Gouveia e Melo recebe apoios significativos. O PS aumenta o suporte a seguro, enquanto Paulo Raimundo faz a sua estreia na campanha junto de António Filipe, trazendo um novo impulso à candidatura sustentada pelo PCP. Faleceu Bob Weir, membro dos Grateful Dead. Este sábado, Bob Weir, guitarrista e cofundador da banda Grateful Dead, faleceu. Américo Aguiar, cardeal, exerceu o seu voto antecipadamente neste domingo. No conclave que culminou na escolha do Papa Leão XIV, Américo Aguiar teve um papel ativo. A importância do voto para além da sua utilidade. Neste momento, a eficácia do voto é o tema central da eleição presidencial. Luís Marques Mendes solicita apoio do seu próprio partido, António José Seguro supervisiona os apoios e Gouveia e Melo confronta-se com um caminho complicado. Debate no Parlamento dos Açores sobre a controvérsia da pesca de atum em zonas protegidas. Cerca de um ano após a introdução do projeto de decreto do PS que visa modificar a rampa, o assunto será discutido durante o período legislativo de janeiro da Assembleia, que ocorre de terça a sexta-feira. Descubra o licor de ginja alentejano premiado no Reino Unido, feito com uma receita secreta. A ginginha franciscana, que recebeu distinção no Reino Unido, é elaborada com uma receita secreta que foi passada por um frade. A produção deste licor artesanal é feita por Susana Matos, em Vale do Peso, localizado no concelho alentejano do Crato. Educação. Em dezembro, 25,9 milhões gastos em horas extraordinárias. De acordo com as informações tornadas públicas, o total de docentes que receberá o pagamento das horas extraordinárias será, em breve, aumentado, tal como o montante atribuído a estes pagamentos. Manuel Carlos, 1933 a 2026, uma marca inconfundível na história da telenovela do Brasil. Os dramas da burguesia carioca que ele criou, assim como as suas Helenas, deixaram uma forte impressão numa era da Globo, onde entrou com a ajuda de Jô Soares. Baila Comigo, Por Amor e Laços de Família foram alguns dos seus títulos mais célebres. Acima de 420 pacientes esperam pela primeira avaliação nas urgências hospitalares. O Hospital Professor Dr. Fernando da Fonseca, Amadora Sintra permanece a unidade com os maiores tempos de espera, tendo o maior número de pacientes à espera. Coutrinho Figueiredo classifica de extremamente sério o facto de o PSD coagir os militantes a votarem em Marques Mendes. As afirmações do ex-líder da IEL foram feitas após um encontro com 5 militantes do PSD durante uma passagem pelo Mercado do Livramento, em Setúbal. Processo de reforço de ambulâncias é aberto pela Proteção Civil. Segundo a Proteção Civil, o sistema de ambulâncias estabelecido pela Liga Portuguesa dos Bombeiros apresenta-se como um sistema paralelo, sem qualquer enquadramento legal.
Restaurante na Praia da Rocha em Portimão é parcialmente destruído por incêndio. O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária. Fecho da urgência de ginecologia e obstetrícia do Hospital de Beja devido à escassez de médicos. O encerramento do serviço irá ocorrer entre as 20h00 de sábado e as 8h00 de domingo e, posteriormente, entre as 20h00 de domingo e as 8h00 de segunda-feira. Cidadãos norte-americanos são aconselhados a abandonar a Venezuela devido a milícias armadas. O alerta informa sobre a presença de grupos armados que estarão a procurar potenciais simpatizantes dos Estados Unidos da América. h. PSD é acusado por Cotrim de exercer pressão sobre militantes. Em declarações à Rádio Observador, o PSD optou por não fazer comentários. Também neste periódico, a madrugada foi assinalada por manifestações em Los Angeles. Irão enfrenta apagão, inédito, que já se estende por 3 dias. Desde 9 de janeiro, o Irão encontra-se sem comunicações. Acusações de abuso sexual de menores recaem sobre o ator Timothy Busfield. Timothy Busfield, ator e realizador famoso por participar em séries como Os Trintões e Os Homens do Presidente, enfrenta acusações de abuso sexual sobre 2 crianças. Quase Famosos, Blue A, do Festival da Canção 2025 A Aspiração de Voar. Natural do bairro da Ajuda, em Lisboa, iniciou a sua carreira musical aos 14 anos. Tornou-se conhecido do público no Festival da Canção 2025, onde se qualificou para a final, e desde então lançou um novo single, de caráter autobiográfico, chamado Voar. Blue A é o protagonista desta semana na rubrica da Blitz que se dedica a novos talentos. Imagens da primeira semana das eleições presidenciais. As caravanas presidenciais já percorrem as estradas há uma semana, restando apenas mais uma antes do dia das eleições, tendo já viajado milhares de quilómetros pelo país. Confira as fotografias da primeira semana. Participação nas urnas da cidade universitária de Lisboa atinge 17% até às 12h00. De acordo com um membro da organização, o processo eleitoral está a decorrer de forma satisfatória, apresentando confiabilidade e expectabilidade. Catarina Martins manifesta choque em relação ao pacote de habitação e vetaria o diploma. A candidata à presidência garantiu que não irá aprovar nenhum diploma que afirme que uma renda moderada é de 2.300 euros. Mais do que uma narrativa, é a expressão artística de Ana Margarida de Carvalho. Assim como em obras anteriores, destaca-se a sensibilidade de Ana Margarida de Carvalho. Bar na Suíça com 40 mortos em incêndio tinha porta de serviço trancada por dentro. O proprietário revelou às autoridades que, ao chegar ao local e abrir a porta, encontrou pessoas deitadas atrás. h. Gouveia e Melo afirma que seria positivo vencer na primeira volta. Luís Marques Mendes assegura ser opositor do governo quando o trabalho não está bem executado, enquanto André Ventura reconhece que, neste momento, existem ainda diversos candidatos a batalhar pela vitória. Trump apela a Cuba para que aceite acordo antes que seja tarde. O líder americano fez um chamado a Havana para que aceite um acordo, considerando que agora os Estados Unidos da América têm o controle do petróleo da Venezuela, na qual Cuba se apoia para o seu abastecimento. Gabriel é de facto mais do que um anjo que caiu do céu. O atacante brasileiro contabilizou 3 dos 4 golos da equipa londrina. A Gaiola das Malucas regressou e fez uma nova vítima, Mendes.
Montenegro, em maio de 2025, alcançou a façanha de reunir antigos líderes do PSD à mesma mesa. Mendes, por sua vez, não está a ter o mesmo sucesso no partido. Número de bebés a falecer de frio em Gaza aumenta para 4. Desde novembro, 4 bebés faleceram devido à hipotermia severa. As crianças em Gaza não estão a ser protegidas das temperaturas baixas e das chuvas torrenciais por tendas precárias. A resistência de Sérgio Conceição a entregar o telemóvel à PJ. Em 2021, o FC Porto foi alvo de uma investigação secreta da PJ e do MP, devido ao incumprimento da quarentena de Covid-19 pelo jogador Nakajima, que estava infectado. Contudo, Sérgio Conceição exigiu que lhe fosse entregue o seu telefone. Número de bebés que faleceram devido ao frio em Gaza atinge 4. Desde novembro, 4 bebés sucumbiram à hipotermia grave. As tendas inadequadas não oferecem proteção suficiente contra as temperaturas frias e as chuvas intensas que assolam Gaza. A resistência de Sérgio Conceição em entregar o telemóvel à PJ. No ano de 2021, uma investigação confidencial da PJ e do MP apurou o FC Porto devido ao jogador Nakajima, que, infectado, violou a quarentena de Covid-19. Contudo, Sérgio Conceição exigiu que lhe fosse entregue o seu telefone. Aumento de custos em tecnologia devido à falta de chips de memória. Os valores das memórias, um chip essencial para o setor tecnológico, aumentaram drasticamente. Netanyahu acredita que o Irão será em breve libertado da opressão tirânica. O primeiro-ministro de Israel criticou os massacres em massa realizados contra civis, no Irão, após as manifestações contra o governo de Teherão. Falece vigilante de obras dos Jogos Olímpicos de Inverno em situação de frio intenso. O falecimento ocorreu na quinta-feira, em Itália, num dia em que os termómetros registaram 12º C. Uma investigação já foi iniciada. Groenlândia. A Europa e a Organização do Tratado do Atlântico Norte enfrentam desafios futuros. Lars Steen Nielsen, embaixador da Dinamarca em Portugal, adverte que as ameaças dos Estados Unidos da América à Groenlândia constituem um tema de grande relevância para o porvir daquele país nórdico, assim como para a Europa e a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Descubra os cozinheiros que estão a criar menus de alta gastronomia utilizando sobras alimentares. Minimizar o desperdício de alimentos em um restaurante de alta gama pode resultar numa economia de várias dezenas de milhares de euros. A justificação ambiental é válida, mas o fator económico é suficiente por si só. Catarina Martins manifesta-se surpreendida com pacote de habitação e rejeitaria diploma. O diploma recebeu aprovação na sexta-feira. Catarina Martins convida os demais candidatos a expressarem a sua opinião. Nova volta. Almirante faz as voltas que os portugueses desejarem. Durante um evento em Boticas, o Almirante incentivou a participação nas eleições e reconheceu que seria positivo que tudo se resolvesse na primeira volta. Montado numa moto Harley, Gouveia e Mel promete dar as voltas que os portugueses desejarem. Ataque israelita ao Líbano é reatado. Hoje, o exército de Israel lançou novos ataques no sul do Líbano, depois de ter alertado os residentes da área para que deixassem a região, segundo informou a agência oficial libanesa ANI. Bob Weir, 1947 a 2026, o jovem, que contribuiu para a criação dos Grateful Dead e os manteve ativos. O guitarrista fazia parte do grupo que estabeleceu a icónica Banda de São Francisco. Uma banda que influenciou o som da contracultura, passado de geração em geração por uma legião eterna de admiradores. Futuro incerto e presente ausente, United fora da taça. Bruno Fernandes jogou como titular e completou os 90 minutos. Bob Weir, 1947 a 2026, o rapaz, que foi um dos fundadores dos Grateful Dead e garantiu a sua continuidade.
O guitarrista fazia parte do grupo que estabeleceu a icónica Banda de São Francisco. Uma banda que influenciou o som da contracultura, passado de geração em geração por uma legião eterna de admiradores. O que é a ansiedade ecológica? E de que forma impacta a saúde psicológica? A mudança climática apresenta igualmente desafios emocionais. O acesso desregulado a informações e a interação com eventos como incêndios ou inundações geram frustração e sentimentos complicados de lidar. Ventura da Paz não revidava com cavacas. André Ventura participou numa tradição em Aveiro no mesmo dia em que evitou as reações dos seus oponentes e afirmou que estes poderiam querer atirar-lhe cavacas. No entanto, garante que não responde da mesma forma. Habitação é tema abordado por Catarina. Trata-se de uma questão de regime. Catarina Martins vê a crise habitacional como uma questão de regime. Von der Leyen alerta que a Comissão Europeia intervirá se Musk não tomar medidas em relação a Grok. Neste domingo, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, advertiu o empresário norte-americano Elon Musk, proprietário da rede social X e da funcionalidade de inteligência artificial Grok, que, caso não tome providências, a União Europeia o fará. Inquérito acerca de paciente no chão da urgência da ULS Coimbra inicia-se na segunda-feira. Após uma doente oncológica ter sido colocada no chão das urgências, alegadamente devido à falta de macas, a ULS de Coimbra irá dar início a um processo de inquérito. O Bloco questionou o governo. Sondagem. Marques Mendes fora do empate a 4. Esta é a primeira sondagem que posiciona Luís Marques Mendes fora da margem de erro, que inclui os outros 4 candidatos com as maiores percentagens de intenções de voto. A forma como Coutrinho eliminou a IEL da imagem e a sombra que se expande. Próximo do âmago, distante do olhar. Nos bastidores, a base sólida de Coutrinho pertence à IEL. Em evidência, qualquer ex-deputado da AD possui mais relevância. E pode surgir um obstáculo para Mariana Leitão no futuro. A presidente da Comissão Europeia deseja um pacto comercial com a Índia até ao final deste mês. No final de janeiro, a líder europeia viajará para Nova Delhi para a cimeira com a Índia, onde pretende formalizar o acordo comercial entre os dois blocos. PS apoia Seguro na continuidade do legado de Soares e Sampaio. António José Seguro recorda a sua candidatura como suprapartidária, mas reúne uma sala cheia de apoiantes do PS. Faz críticas a José Luís Carneiro e expressa que se sente abençoado pelo suporte do PS. FC Porto prolonga contrato com Fariolina Lel para dar continuidade ao ciclo. O italiano de 36 anos integrou os Dragões no verão. Inquérito sobre paciente no chão da urgência da ULS Coimbra inicia na próxima segunda-feira. Após uma doente oncológica ter sido colocada no chão das urgências por suposta escassez de macas, a ULS de Coimbra irá lançar um processo de inquérito. O Bloco de Esquerda questionou o governo. Seguro critica o governo entre cavacas e licor, apelando ao voto dos moderados. O candidato socialista fez um apelo ao voto dos moderados contra os inimigos da democracia, sem necessidade de andar aos berros ou insultar. Pedro Nuno Santos, por enquanto, permanece afastado da campanha, mas poderá aparecer em breve. Jorge Pinto apanha 3 cavacas e vê astros alinhados para Belém, ocupando a 3ª posição no boletim. Jorge Pinto percorreu Aveiro e Coimbra entre cavacas apanhadas aleatoriamente e ataques políticos afiados, para apoiar uma presidência sólida que não necessita de reinventar a roda. Jorge Pinto critica Seguro, o socialista necessita de assertividade.
Jorge Pinto compara seguro a um docente que ignora casos de bullying na escola, afirmando que o candidato respaldado pelo PS deve demonstrar firmeza na sua defesa da Constituição. Gaza. Governo do Hamas será desfeito após chegada de tecnocratas. O Hamas anunciou que irá desmantelar a administração em Gaza assim que um governo tecnocrático palestiniano tomar as rédeas do território, de acordo com o plano de paz mediado pelos Estados Unidos. Guterres expressa choque pelo uso desmedido da força contra protestantes no Irão. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas pediu às autoridades iranianas que demonstrem máxima contenção e solicitou um respeito total pela liberdade de expressão. Jorge Pinto apanha 3 cavacas e vê astros alinhados para Belém, ocupando o 3º lugar no boletim. Jorge Pinto visitou Aveiro e Coimbra, defendendo uma presidência sólida que não necessita de reinventar a roda, entre cavacas apanhadas aleatoriamente e ataques políticos bem direcionados. 10 distritos em alerta amarelo devido a previsões de chuva intensa no início da semana. A partir do final do dia de amanhã, Viana do Castelo e Braga estarão em alerta amarelo. Na terça-feira, 6 distritos do continente terão aviso de chuva, por vezes forte. Aviso amarelo por causa da chuva em Viana do Castelo e Braga. Na próxima segunda-feira, os distritos de Viana do Castelo e Braga estarão sob aviso amarelo devido à previsão de chuva, persistente, em alguns momentos, intensa, além de ventos fortes, com esta situação a estender-se até terça-feira. Guterres expressa choque face ao uso desmedido da força contra protestantes no Irão. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas pediu que as autoridades iranianas adotem máxima contenção e enfatizou a necessidade de um respeito total pela liberdade de expressão. Almirante invoca os galões em período de crise internacional. Se tivessem de atravessar um vale tenebroso, quem escolheriam para vos guiar? Gouveia e Melo procura aproveitar o cenário internacional para reverter a imagem de inexperiência política. O oficial na reserva está a tentar estabelecer a noção de que, perante a instabilidade que se aproxima, os verdadeiramente inexperientes são os outros, propondo um desafio. Em circunstâncias de risco, qual dos candidatos prefeririam ter como companhia? Chamou também sicários aos comentadores. Ministra da Saúde deve prestar esclarecimentos, afirma Mendes. Rui Moreira e ministros participaram na campanha para assegurar a autonomia de Mendes. Isto irá causar-nos tristeza em algumas ocasiões. Mendes solicitou esclarecimentos à ministra, que já tem um evento público agendado. Tratado do Mercosul será assinado sábado, confirma a União Europeia. Apoiantes do pacto afirmam que é crucial para impulsionar as exportações, enquanto agricultores de determinadas nações receiam as suas consequências. Quem agrediu quem na semana inaugural da campanha? O conflito verbal entre Coutrinho e Mendes passou a ser o foco da campanha. Gouveia e Melo iniciou a sua atuação com Mendes e já se transferiu para Seguro. Ventura está irreconhecível, enquanto Seguro continua a liderar sobre os adversários. A esquerda também está em movimento. Isaltino Moraes surge na campanha para atacar, aos que quê? As reportagens especiais e as narrativas da Rádio Observador. Francesco Farioli considera a renovação uma confiança do FC Porto. O italiano integrou os Dragões em julho de 2025. Seguro busca conquistar o eleitorado do centro-direita sem entrar em polémicas. O candidato com o apoio do PS mantém-se firme em não ceder às provocações dos concorrentes, focando-se na sua imagem de unificador de apoios que vai da esquerda à direita. Além disso, há uma reminiscência de Soares de 1986 que o motiva. Marques Mendes apela aos indecisos que podem mudar tudo em queda sucessiva.
No 8º dia de campanha, diante dos sinais de desânimo indicados pelas sondagens diárias, a prioridade é mobilizar. Marques Mendes teve que ajustar a estratégia e refinar o discurso, e até criticou a falta de pronúncia da Ministra da Saúde, oferecendo-lhe um conselho. As críticas aos opositores foram deixadas para os ministros, tendo havido 2 na campanha deste domingo. No meio de pinos e febres de sábado à noite, o que está em desordem não é o país, mas sim a campanha presidencial em si. O general Ramalho Yanes teria agido desta forma? Esta questão é direta e serve como um excelente teste para avaliar disparates presidenciais. Ricardo Araújo Pereira desafiou todos os candidatos e nenhum conseguiu superar o teste.